at all. You're not arguing that 8.3 is good news. No, I'm not saying it is good news, but it was 8.2 or 8.2 before. I mean, it's not, maybe I can make it sound like all of a sudden, my God, it went to 8.2%. It's the highest inflation rate, Mr. President, in 40 years. I got that. Eu não sei se foi para algum de vocês que eu vi uma frase esses dias, que eu não sei se foi dita pelo presidente do Banco Central, de que para atingir a meta de 3% precisaria ter juro de 20%. Ora, eu não sei se foi verdade, se ele disse isso, mas é no mínimo, uma coisa não razoável de ser dita. Porque se a meta está errada, muda-se a meta. A inflação nos Estados Unidos tem sido um tópico quente nos últimos anos. Mas como esse fenômeno econômico afeta países distantes como o Brasil? Neste vídeo, vamos explorar os efeitos em cadeia da inflação americana na economia brasileira, destacando suas causas, os mecanismos de transmissão e as consequências para diversos setores econômicos e sociais. Para entender o impacto, primeiro precisamos compreender o que é inflação. A inflação é a taxa pela qual o nível geral de preços de bens e serviços sobe, erodindo o poder de compra. Quando a inflação ocorre, cada unidade de moeda compra menos bens e serviços. Nos Estados Unidos, as taxas de inflação dispararam de 1,4% em 2020 para um pico de 7% em 2021. Atualmente, a inflação nos Estados Unidos está em torno de 3,4%, que para os padrões deles é uma alta inflação. Mas por que isso aconteceu? Vários fatores contribuíram para esse aumento, incluindo interrupções na cadeia de suprimentos, políticas monetárias expansivas e estímulos governamentais sem precedentes em resposta à pandemia de Covid-19. Durante a pandemia, o governo dos Estados Unidos implementou pacotes de estímulos econômicos massivos para sustentar a economia. Esses pacotes incluíam cheques diretos para os cidadãos, aumento dos benefícios de desemprego e apoio financeiro para empresas. Embora essas medidas tenham ajudado a evitar uma recessão mais profunda, também aumentaram a demanda por bens e serviços em um momento em que a oferta estava restrita devido às interrupções na cadeia de suprimentos. O resultado foi uma pressão inflacionária significativa. A economia global é intricadamente interconectada. O que acontece em uma grande economia pode ter efeitos significativos em outras. Os Estados Unidos, sendo a maior economia do mundo, têm uma influência substancial no comércio global e nos mercados financeiros. O Brasil, como um importante mercado emergente e a maior economia da América Latina, não é exceção. As políticas econômicas e condições nos Estados Unidos podem impactar direta e indiretamente o Brasil através de vários canais, como comércio, investimento e fluxos de capital. Uma das principais maneiras pelas quais a inflação americana afeta o Brasil é através do comércio. Os Estados Unidos são um dos maiores parceiros comerciais do Brasil, importando uma quantidade significativa de bens brasileiros, como soja, café e petróleo. Em 2021, por exemplo, as exportações brasileiras para os Estados Unidos totalizaram aproximadamente 31 bilhões de dólares, representando cerca de 11% das exportações totais do Brasil. Quando a inflação sobe nos Estados Unidos, isso frequentemente leva a taxas de juros mais altas, já que o Banco Central americano tenta combater a inflação apertando a política monetária. Taxas de juros mais altas podem fortalecer o dólar americano, tornando os bens brasileiros mais baratos para os consumidores americanos e potencialmente aumentando a demanda por exportações brasileiras. No entanto, essa mesma valorização do dólar pode encarecer os produtos importados no Brasil, gerando um efeito inflacionário interno. Além disso, um dólar mais forte pode tornar os produtos brasileiros mais competitivos no mercado americano, mas também pode aumentar os custos de importação de insumos e tecnologias essenciais para a produção no Brasil. O Brasil importa uma grande quantidade de maquinário e tecnologia dos Estados Unidos e de outros países. Com a desvalorização do real frente ao dólar, esses itens ficam mais caros, aumentando os custos de produção para as empresas brasileiras. Esses custos adicionais muitas vezes são repassados para os consumidores na forma de preços mais altos, contribuindo para a inflação interna. A inflação nos Estados Unidos também afeta os fluxos de capital. Os investidores tendem a buscar retornos mais altos durante períodos de inflação, o que frequentemente leva a uma fuga de capitais de mercados emergentes como o Brasil para ativos mais seguros e lucrativos nos Estados Unidos. Essa saída de capital pode depreciar o real brasileiro, tornando as importações mais caras e contribuindo para a inflação doméstica.
Além disso, pode levar a custos de empréstimos mais altos para empresas e o governo brasileiro, à medida que os investidores estrangeiros exigem retornos mais altos para compensar o aumento do risco. Para contrabalançar esses efeitos, o Banco Central do Brasil pode aumentar as taxas de juros, mas isso pode desacelerar o crescimento econômico e aumentar o custo do empréstimo internamente. Além disso, a desvalorização do real pode afetar a balança de pagamentos do Brasil. Enquanto um real mais fraco pode ajudar a tornar as exportações brasileiras mais competitivas no mercado internacional, o aumento nos custos das importações pode mais do que compensar esses ganhos, levando a um déficit na balança comercial. Esse déficit pode pressionar ainda mais o real, criando um ciclo vicioso de desvalorização e inflação. A inflação mais alta nos Estados Unidos pode contribuir diretamente para a inflação no Brasil. À medida que o real brasileiro se desvaloriza, o custo de bens importados, especialmente itens essenciais como combustível e alimentos, aumenta. O Brasil é um grande importador de combustíveis, e o aumento nos preços internacionais do petróleo, combinado com a desvalorização do real, pode levar a preços mais altos nas bombas de combustível. Isso, por sua vez, afeta os custos de transporte e distribuição de bens em todo o país, elevando os preços ao consumidor. Para as famílias, isso significa custos de vida mais altos e poder de compra reduzido. Para as empresas, pode levar a custos de produção mais altos e margens de lucro comprimidas. Ambos os cenários podem desacelerar o crescimento econômico e contribuir para a instabilidade econômica. Setores como o transporte e a agricultura são particularmente vulneráveis a esses aumentos de custos. O transporte rodoviário, que é responsável pela maior parte da distribuição de bens no Brasil, depende fortemente de combustíveis fósseis. A alta nos preços dos combustíveis pode levar a aumentos significativos nos custos de transporte, que são repassados para os preços dos produtos finais. Da mesma forma, a agricultura, que depende de fertilizantes e pesticidas, muitos dos quais são importados, enfrenta aumentos nos custos de insumos, impactando a rentabilidade dos produtores e os preços dos alimentos. Para mitigar esses impactos, o governo brasileiro e o Banco Central podem adotar várias medidas. Uma opção é aumentar as taxas de juros para controlar a inflação. No entanto, essa medida tem um custo, pois taxas de juros mais altas podem desacelerar o crescimento econômico e aumentar os custos de empréstimos para consumidores e empresas. Outra opção é intervir no mercado cambial para estabilizar o real, embora essa medida possa ser cara e difícil de sustentar a longo prazo. Além disso, o governo pode implementar políticas fiscais para aliviar o impacto da inflação nos consumidores e nas empresas. Isso pode incluir subsídios para itens essenciais, como combustíveis e alimentos, ou apoio financeiro direto para famílias de baixa renda. No entanto, essas medidas também têm um custo, e a sustentabilidade fiscal é uma preocupação importante, especialmente em um momento em que o governo enfrenta pressões orçamentárias. Outro aspecto importante é a relação entre a inflação americana e os preços das commodities. O Brasil é um grande exportador de commodities, como soja, milho, café e minério de ferro. Quando a inflação aumenta nos Estados Unidos, pode haver uma pressão adicional nos preços das commodities, já que a demanda por matérias-primas pode subir devido ao aumento dos custos de produção nos Estados Unidos. Do outro lado, se a política monetária americana resultar em uma valorização significativa do dólar, os preços das commodities em dólares podem diminuir, afetando negativamente os exportadores brasileiros. Ademais, a inflação nos Estados Unidos pode influenciar as expectativas de inflação no Brasil. Os agentes econômicos, incluindo consumidores, empresas e investidores, observam a inflação nos Estados Unidos como um indicador das tendências globais de preços. Se os mercados acreditarem que a inflação americana persistirá, isso pode afetar as expectativas de inflação no Brasil, levando a ajustes nos preços de contratos e salários, o que pode, por sua vez, alimentar a inflação doméstica. Vale ressaltar que, mesmo com as pressões externas que impactam o nosso país, isso definitivamente não exime o nosso governo nacional de tomar medidas adequadas para lidar com esses problemas. A responsabilidade fiscal e econômica dos governantes fará com que a população tenha mais segurança e seja menos impactada, conseguindo assim lidar melhor nos momentos de crise e incertezas mundiais. Mesmo reconhecendo a influência que outras economias causam em relação ao Brasil, nós ressaltamos e bem sabemos da importância que uma boa gestão governamental causa internamente em nosso país. Gestão dos gastos públicos, investimentos em indústria interna, várias medidas podem ser tomadas para fortalecer a economia interna do Brasil, tornando-se menos dependente das economias externas.
Em conclusão, embora a inflação americana possa parecer um problema distante, seus efeitos são sentidos globalmente, com impactos significativos na economia brasileira. Desde desequilíbrios comerciais e fluxos de capital até inflação doméstica e crescimento econômico, a interconectividade do nosso mundo significa que nenhuma economia é uma ilha. Compreender essas conexões nos ajuda a navegar melhor pelas complexidades da economia global.